E aí, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje precisamos fazer um conteúdo extra para homenagear dois grandes pensadores latino-americanos que, infelizmente, nos deixaram no dia de ontem. A nossa intelectualidade latino-americana, as ciências humanas ficaram mais pobres com as perdas que nós tivemos recentemente, né? Então, fica aqui o nosso registro e a nossa homenagem, primeiro ao teólogo metodista uruguaio Júlio de Santana, que foi um grande teólogo latino-americano, que deu grandes contribuições para a teologia sistemática, para a teologia pastoral, que refletiu com muita seriedade no modo de ser e de fazer igreja, que pensou com muita dedicação nas relações da teologia essencial, da teologia sistemática, com o contexto tipicamente latino-americano. O Júlio de Santana foi um dos desenvolvedores da chamada teologia da libertação protestante. Muitas pessoas acham que a teologia da libertação é uma exclusividade católica, e isso não é verdade, e o Júlio de Santana é um grande exemplo disso. Alguém que estudou e se formou na Argentina, passou também pela Europa, onde aprofundou seus conhecimentos, trabalhou durante mais de uma década aqui no Brasil, dando contribuições para essa temática de um modo muito consistente, muito relevante. E nós que estudamos e gostamos da teologia e que somos brasileiros, brasileiras, precisamos dar atenção e prioridade ao conteúdo teológico que é produzido aqui na América Latina. A América Latina teve e tem teólogos e teólogas excepcionais, pessoas engajadas com a realidade do continente latino-americano, pessoas que não dependem da bajulação de uma teologia europeia, que, é claro, ela tem o que acrescentar, mas muitos estudam teologia europeia como se fosse a única e a mais importante vertente teológica da humanidade, e que para a gente ter teologia precisamos importar essa produção ou dos Estados Unidos ou da Europa, e isso não é verdade. Muitas vezes nós desconhecemos os grandes pensadores latino-americanos e até brasileiros que têm produzido grande teologia com conexão com a realidade, com profundidade, com critério acadêmico e têm feito a sua parte para a transformação da nossa realidade, seja ela eclesial, seja ela sociológica. A nossa homenagem a esse teólogo uruguaio, o Uruguai, a Argentina, nossos irmãos vizinhos, produziram grandes pensadores no campo da teologia. Por exemplo, no Uruguai, além do o Júlio de Santana, além do Júlio de Santana, o João Sobrino, né? Na Argentina, além do também metodista Miguel Bonino, lá produziu José Severino Croato, a teóloga Marcela Haid Altarrus, enfim, pensadores muito importantes e tantos outros e de tantos outros países latino-americanos que nós não podemos nos esquecer. Júlio de Santana faleceu ontem, grande teólogo latino-americano, e ontem também foi o falecimento de um dos maiores historiadores do Brasil, que foi o querido Boris Fausto, grande pesquisador, grande historiador no Brasil. E eu diria que no Brasil nós temos uma tríade de três grandes pensadores da história. Um deles foi o Sérgio Buarque de Holanda, grande pensador, o Boris Fausto e também o José Murilo de Carvalho. O Boris Fausto tem muitos trabalhos escritos e também disponíveis aqui no YouTube que você deve conhecer porque é um conhecimento obrigatório para quem quer entender um pouco melhor o Brasil, a sua história, as suas complexidades, os seus contrastes, né? E assistir e ler o Boris Fausto é uma tarefa muito importante, muito agradável e que faz toda a diferença para quem se importa com a história produzida aqui no Brasil. Por exemplo, ele foi o responsável
pela terceira fase dessa obra espetacular, gigantesca, maravilhosa, chamada A História Geral da Civilização Brasileira. Os volumes, os grandes e profundos volumes de Brasil Colônia, de Brasil Império, foram organizados pelo Sérgio Buarque de Holanda e os volumes da História Republicana foram editados e organizados pelo Boris Fausto num brilhante trabalho, como ele sempre costumava fazer. Esse daqui é o volume 9, o total dessa coleção são 11 volumes e 3 grandes volumes analisando o Brasil republicano, 4 volumes, na verdade, analisando o Brasil republicano. E uma outra obra do Boris Fausto, talvez a mais conhecida, é essa grandiosa obra, grandiosa em todos os sentidos, História do Brasil, da EDUSP, né? Da EDUSP, uma editora universitária. É uma obra imensa, mas também imensa no seu conteúdo, com muita qualidade, e que é uma daquelas obras que, quando você adquire, você investe no seu conhecimento de toda uma vida e você vai usá-la durante toda a vida. Então, hoje, esse vídeo extra é para homenagear Júlio de Santana, teólogo uruguaio metodista, e também o historiador brasileiro Boris Fausto, ambos que faleceram ontem, na terça-feira, dia 18 de abril de 2023, e são grandes pensadores que deixam um grande legado, que serão lidos, visitados e pesquisados para todo sempre. Essa é um registro e uma homenagem desse canal a esses dois grandes pensadores. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo por aqui.